Olá, amigos, paz e graça a todos. Que alegria estarmos mais um dia juntos para construirmos uma família feliz à luz da palavra de Deus. Hoje daremos a continuidade à nossa conversa acerca de divórcio e segundo casamento. Começando com o Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando Jesus é questionado por que Moisés permitiu que se desse a carta de divórcio, Jesus responde assim, no versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Nós já vimos que o propósito original de Deus era que homem deixasse pai e mãe, se unisse à sua mulher e eles se tornassem um, e que ninguém separasse aquilo que Deus uniu. O propósito original de Deus é que o casal vivesse o casamento à luz da sua palavra, se abastecendo no amor de Deus, e assim que eles fossem felizes e realizados juntos. Mas hoje Jesus vem nos falar que, infelizmente, pela dureza do coração do ser humano, não foi possível ser assim. Essa regra de que o casamento seja para sempre, de que não houvesse divórcio, não pôde ser aplicada. Então, Deus permitiu o divórcio como uma concessão, não como regra. A regra é: casamento é um só para a vida toda. Mas existe uma concessão por causa da dureza do coração do homem que era incapaz de amar, que abandonava o outro, que violentava o outro, que muitas vezes tirava a dignidade de viver do outro, como nós vimos no estudo de ontem. E hoje Jesus nos traz mais uma situação em que é permitido o divórcio e um segundo casamento. Vamos ouvir Jesus falar? Versículo 9 de Mateus 19. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. O que Jesus está explicando aqui é que se você se divorciar da sua esposa ou você divorciar do seu marido por qualquer motivo e se casar com outro, você vai estar cometendo adultério, né? Porque a gente deve estar aí cumprindo os deveres conjugais com o outro, de amor, de fidelidade, de suporte, de sustento, né? De provisão. Mas, em caso de infidelidade, de imoralidade sexual e de adultério, Jesus abre uma nova concessão para o divórcio e para o segundo casamento. Sabe por que Jesus faz isso? Sábado, eu tive um momento de grande intimidade com Deus e Jesus me trouxe a imagem de quando ele chega no templo de Deus, no lugar que era casa de oração, e vê aquelas pessoas ali fazendo comércio, levando corrupção, levando prostituição à casa de Deus. E prostituir é transigir com aquilo que é santo, é adulterar a essência. Quando Jesus viu aquilo acontecendo na casa de Deus, Jesus tem uma ira santa. Ele pega o chicote e põe todo mundo para fora do templo do Senhor. Ele fala: a casa do meu Senhor está escrito que é casa de oração. Eu não admito isso aqui. E ele falou uma frase que me tocou muito, que Jesus trouxe muito forte ao meu coração: o zelo pela casa do Senhor me consome. E Deus me trouxe uma palavra, amados. Quando o Espírito Santo fala com a gente, ele vai nos trazendo as palavras dele no coração. No livro de 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, está escrito: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amados, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando nós entregamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar aqui.
Por isso, nós não podemos permitir que nenhuma imoralidade sexual entre no nosso corpo, nenhum tipo de corrupção. Porque quando a imoralidade sexual entra, o Espírito Santo sai. E uma coisa eu tenho certeza na minha vida, eu posso viver sem qualquer coisa, mas não sem a presença e a bênção de Deus. Então, assim como Jesus não permite que a casa do pai dele seja profanado, nós não podemos permitir que o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, seja profanado. E quando o adultério acontece no casamento, quando um do casal tem relação sexual com uma pessoa fora do casamento, ele está se prostituindo com essa pessoa. Como está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, também no versículo 15. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Amados, se o nosso cônjuge se deita com uma outra pessoa, ele deixa de ser um conosco e vai ser um com ela. Agora ele está se prostituindo com outro, ele está adulterando aquela relação pura e abençoada, né? Que é o casamento, aquela instituição abençoada por Deus que é o casamento. E agora, se o meu cônjuge sai da presença de Deus e está envolto pelo pecado, se eu tenho conhecimento desse adultério e eu me deito com o meu marido, sendo que ele está adulterando com outro, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que o pecado também entre na minha vida. Eu estou sendo conivente com o pecado. Então eu quero deixar muito claro, nós não podemos ser coniventes com uma situação de adultério. E aí você pergunta, mas pastora, o que eu faço então? Se o meu marido adulterou, eu devo divorciar? Não, não estou falando isso. Todo pecado tem perdão, mas todo pecado é perdoado diante do arrependimento. Né? Se o seu cônjuge, seja o marido ou seja a esposa, adulterou, esse pecado veio à tona, ou se ele chegou para você, né? E falou, estou arrependido, não me deixe, não me largue, eu estou arrependido, né? E arrependimento é abandonar o pecado, né? Eu não vou fazer isso mais, eu não vou adulterar mais, eu vou ser fiel a você, eu te amo, eu quero é você, me dá uma chance. O que nós devemos fazer? A pessoa que foi traída deve fazer o que Deus faz conosco. Deve perdoar o seu cônjuge, dar a ele a oportunidade, né, de se refazer com Deus e refazer com o cônjuge e com sua família. Eu sei, amados, que isso vai exigir muita misericórdia, muita paciência, muito domínio próprio e muito amor. E todas essas coisas são dons do Espírito Santo de Deus. Por isso eu vou te falar uma coisa. Não tem como nós reconstruirmos um casamento, né? Principalmente quando houve adultério, se esse casal não tiver suporte espiritual, se esse casal não for para a igreja, não estiver se alimentando do amor de Deus, porque só alimentados pelo amor de Deus que nós vamos ser capazes de amar o outro. Só confiando em Deus, só alimentando a nossa fé, que nós vamos conseguir voltar a confiar no outro, voltar a confiar na instituição do casamento. E uma coisa muito importante, muito mais que com palavras, aquele que traiu e mesmo o outro cônjuge, nós temos que mostrar o nosso arrependimento e as nossas mudanças através de atitudes. E alimentando do amor de Deus que nós vamos conseguir todos os dias escolher o outro. Porque no casamento, na verdade, nós precisamos escolher o outro todos os dias da nossa vida. Não é porque nós dizemos um sim lá que tá pronto, não. O mundo tá aí, cheio de sedução, né? O pecado nunca chega de forma feia. O pecado sempre chega de forma sedutora, tentando te desviar do caminho de Deus. Ele se apresenta bonito para te enlaçar e depois te dar uma rasteira para te destruir.
O que o mal quer é destruir a sua família. E eu falo muito, nós temos que ser simples como as pombas, mas mais astutos que a serpente. Nós não podemos deixar o mal nos destruir. Então, diante de um arrependimento sincero do cônjuge que traiu, dê o seu perdão. Reconstrua a sua família conforme a palavra de Deus. E eu vou falar da segunda situação. E quando aquele que está no adultério não se arrependeu? E quando o que está no adultério continua no adultério, vocês já conversaram, você já deu oportunidade, você falou, larga disso, senão nós vamos divorciar. E ele não larga desse relacionamento extraconjugal. Isso tem trazido dor para sua casa, sofrimento para você, sofrimento para os seus filhos, tem trazido vergonha, tem trazido humilhação. Como nós vimos aqui, se o outro está em prostituição, eu não posso me prostituir com ele, né? E você está ali, né, orando, insistindo, né? Fulano, larga o pecado, deixa disso, rompe com o pecado, né? Volta para mim, vamos reconstruir nosso casamento. E a outra pessoa não quer, você fala, vamos para a igreja, o outro fala, nem vem com essa conversa de igreja, eu não vou para a igreja. E o outro está amando mais o pecado que a sua família, amando mais o pecado do que a Deus. O que você deve fazer? Nesse caso, meu amado, se você já fez de tudo, se você já orou, se você já deu oportunidade de arrependimento, se você já fez de tudo realmente que podia, mas se esse sofrimento está insuportável, e se você, vendo na palavra de Deus que hoje nós não podemos também permitir que a imoralidade sexual atinja o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, hoje, à luz da palavra de Deus, nós estamos entendendo que a pessoa traída, a qual está sendo rejeitada, a qual está sendo humilhada, ela pode sim se divorciar do seu marido ou da sua esposa e pode se casar de novo. Então são as duas concessões que a palavra de Deus traz, né? Que é permitido o divórcio e um segundo casamento. A primeira, quando a vida humana corre risco, a dignidade da vida humana, né? E a segunda, quando há adultério e uma das partes, a parte que está adulterando, não quer deixar o pecado e não quer mudança de vida, né? E Paulo, lá em 1 Coríntios também, no capítulo 7, ele endossa, fala assim, se você é crente, não separe do seu marido ou da sua esposa, né? Mas se você é crente e o seu marido que não é crente ou a sua esposa que não é crente não te quer mais, se ele quer te abandonar, se ele não te quer mais, o apóstolo Paulo diz, deixe-o ir, deixe-o ir. Então, essa é a instrução da palavra do Senhor para nós. Eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Eu conheço os dois extremos, né? Quando eu tinha 14 anos, os meus pais divorciaram. E eu posso falar para vocês que o divórcio traz morte. O divórcio traz morte da alegria da família. O divórcio traz morte de sonhos. Deixa eu me recobrar. O divórcio muda destinos, porque os filhos passam a ver o casamento de uma maneira duvidosa, né? De uma maneira incerta. Os filhos passam a pensar, será que o amor existe? Será que o casamento é uma coisa boa? Então, o divórcio, ele traz todo tipo de morte. Deus não fez o casamento para o divórcio. Mas eu sempre digo uma frase, que o mais importante na nossa vida não é o que acontece conosco, não é o que acontece na nossa vida, mas é como a gente reage ao que acontece na nossa vida. Então, eu trouxe essa palavra, que é o que Deus fala, e o divórcio, ele vem aqui, é como libertação para uma situação de sofrimento, porque Deus é vida, e Deus, ele não condena ninguém ao sofrimento. Mas eu quero falar para vocês que o divórcio, ele em si não traz nada de bom, né? E quando os meus pais divorciaram, o que eu pensei é que eu queria ser a melhor esposa que alguém pudesse ter. Que eu jamais queria viver uma situação de divórcio na minha vida. Então, através de uma experiência infeliz com o divórcio,
Eu me propus a construir uma família feliz. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há na terra nada mais gratificante, que traga mais realização pessoal que uma família feliz, que um casamento feliz, que filhos que conhecem a força do amor, que é viver realmente para fazer o outro feliz e assim o outro é feliz e quer te fazer feliz. E você constrói filhos que acreditam nessa força do amor, que também desejam se casar, que desejam construir uma nova família. Então eu quero terminar falando isso, que o divórcio e o novo casamento são só em casos extremos. É uma concessão só para casos extremos, onde a dignidade da pessoa está em risco. E Deus é vida. Mas a regra para todos nós e o convite de Deus para as famílias é que elas sejam edificadas conforme a palavra de Deus. Se você não estuda a Bíblia, se você não faz parte de uma igreja, se você não faz parte de um grupo que trabalha com casais, procure, porque hoje nesse mundo somente à luz da palavra de Deus nós podemos vencer o mal, vencer o pecado, vencer o nosso egoísmo, né? E construirmos juntos uma família feliz. E hoje eu clamo que o Pai amado, em nome de Jesus, abençoe a todos nós e as nossas famílias. Amém? Um abençoado dia a todos em nome de Jesus.